Ei pessoal, hoje vamos discutir o tema aí sobre impactos da escassez de água no século XXI, que é o que? A crise hídrica, a crise da falta de água no Brasil. Vamos aí falar um pouquinho sobre esse tema? O que acontece? Gente, não existe vida sem água, isso todo mundo sabe. A água é fundamental para que haja vida no planeta. E a gente observa que muita gente não tem água potável dentro de casa. E isso é uma realidade muito triste, principalmente no Nordeste, né? O problema da seca afeta muitas famílias, né? E principalmente aquelas pessoas que às vezes vivem da agricultura e precisam muito da água para conseguir sustentar a sua família, porque precisa, por exemplo, da água para irrigar a plantação. Então, a partir do momento que tem seca, essa família fica sem o seu sustento, porque vem da água a plantação, né, dele conseguir irrigar para conseguir produzir e ter o seu sustento. O acesso à qualidade da água é qualidade, né, para todos os brasileiros. E esse é um dos principais desafios para todos os futuros gestores, porque de acordo com que a sociedade vai explorando, né, o homem vai explorando o meio ambiente, a água vai se tornando mais escassa, porque a gente vê o quê? Muito desmatamento, desperdício, uso inapropriado, né, do solo e várias outras causas que vão culminar aí na possível falta d'água para o futuro. E a gente vai ver o que pode ser feito e quais são essas principais causas aí. Porque muitos pensam que a água é um recurso infinito, mas a gente sabe que não. A água é um recurso finito e de acordo com o que está sofrendo uma má exploração, esse recurso tende a acabar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque sem água não há vida no planeta, certo? Vamos ver esse dado aqui, ó. Em várias regiões do país já são sentidos diferentes impactos, como escassez, desaparecimento de nascentes e rios, olha só, e aumento da poluição como um problema. Muitos aqui podem não saber, mas vocês sabiam que ter floresta perto do leito de um rio, isso ajuda o rio a ter água. Tem um negócio que chama mata ciliar, que é aquela mata que fica, né, ao redor do rio. A partir do momento que desmatam, né, essa floresta no entorno dos rios, o que acontece com o rio, gente? O rio seca. Então é isso que está acontecendo em muitas partes do país. Os rios estão secando por causa do desmatamento. Então a situação aí pode se agravar e é muito perigoso. A sociedade tem que tomar uma providência. Vamos ver aqui outro índice, outro dado aqui. O Brasil tem 12 regiões hidrográficas que passam por diferentes desafios para manter a sua disponibilidade e qualidade hídrica. Porque a gente vê que a gente tem várias bacias hidrográficas espalhadas no Brasil. E muitas delas estão sofrendo com esse problema aí. Por exemplo, a região norte, por causa da expansão da geração da energia hidrelétrica. A maior parte da nossa energia é gerada através das águas, né, que são as energias hidrelétricas, das forças das águas. Então, isso faz com que, né, de certa forma, vai dar uma escassez de água, por causa de precisar de muita água. São volumes e volumes de água que precisam para gerar essa energia, isso na região norte. Na região centro-oeste é o problema da expansão da fronteira agrícola. Então a gente vê na região centro-oeste aquelas pastagens, né, aquele cerrado que vive de quê? Vive da agricultura. Então, igual a gente já tinha falado, que a agricultura vai depender do quê? Da irrigação, que gasta muita água e há muito desperdício. Outra coisa, na região sul e nordeste também está passando por déficit hídrico, principalmente no estado de São Paulo, tá, gente? O estado de São Paulo está com uma crise séria aí. Na região sudeste, né, que é igual eu falei para vocês, no estado de São Paulo, está tendo muita poluição hídrica. E a gente vê que isso atrapalha também na geração aí da água boa para o consumo, por exemplo, por causa dessa poluição. Então tem muitas regiões aí passando por problemas aí relacionados à água.
Agora vamos ver aqui, ó. Em nível global, o desafio é conter o aumento da temperatura do clima, fator que gera ondas de calor e extremos de seca, que afetam a disponibilidade da água. Então, o que está acontecendo? O país está se aquecendo, está tendo um aumento da temperatura. Aí tem um dado que diz aqui, que se a temperatura subir acima de 1,5 graus, né, a média geral do planeta, que não é muito, né, 1,5 graus Celsius, mais de 350 milhões de pessoas ficarão expostas até 2050 a períodos de seca, para você ver. Um pouco, quer dizer que temos também como causa dessa crise hídrica o fator climático, né? Quando a temperatura do planeta aumenta muito. E também outro fator climático que a gente pode citar é a falta de chuvas, né? Para que os rios encham d'água, precisa de chuva, né? E também para as hidrelétricas funcionar, precisa de chuva. O pessoal lembra na época assim, da década de 2000, o pessoal mais velho lembra que teve uma crise energética, porque ficou muito período sem chover. Aí acabou que as pessoas tinham que fazer racionamento de energia, tomar muitas medidas, foi uma crise, né? Isso no início dos anos 2000. Agora a gente vai ver aí algumas causas e consequências aí dessa crise hídrica. A primeira causa aí, uma das principais, é o uso inadequado do solo. A gente vê por causa da expansão agropecuária, pessoas que vivem, né, às vezes, da agricultura e da pecuária, que demanda muita água. Água para irrigar a plantação, água para cuidar do gado, então gasta muito. Olha esse dado aqui, cerca de 70% de toda a água consumida no país está aí na agropecuária. Então é um problema muito sério, mais de 70%, né? Vamos ver outro problema aqui, ó. Desmatamento, que a gente já tinha falado, degradação de florestas e mudanças de padrões de chuvas em todo o Brasil. Tudo isso influencia, né, a falta de água, certo? E aí que, de novo, falando sobre a crise hídrica de São Paulo, que pode se repetir ao longo das próximas 4 décadas, se não for tomada nenhuma medida, né, mais drástica. Outro dado aqui, o Brasil é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. E a gente sabe que os alimentos dependem de água, né? Para você criar um tomate, por exemplo, você tem que irrigar a planta, né? Depois aqui, no país em que a agricultura é o agronegócio, respondem por 8,4% do PIB. Então, a agricultura e o agronegócio gera muita economia. A gente é o segundo maior país produtor de alimentos. Então, muito do nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, vem do agronegócio, né? E com o agronegócio crescendo, vai demandando de mais água, necessitando de mais água, e é aí que prejudica mais, né? Porque eles usam muita água. Outro problema aqui é em relação à geração de energia, igual a gente já falou. Porque atualmente mais de 60% da energia gerada no Brasil é das hidrelétricas. Eles estão tentando colocar fontes alternativas, mas ainda assim a previsão para as próximas 2 décadas é que 57% ainda vai continuar sendo energia hidrelétrica. Então tem que mudar isso aí, porque 57% ainda é muito e demanda de muita água, né, para gerar energia aí. E como consequência vai ter o quê? O avanço da fronteira agrícola, que tem praticamente metade da sua área total devastada, porque no cerrado, às vezes para eles plantarem, eles fazem uma devastação, às vezes para cuidar do gado. Então, olha, mais da metade da área já está totalmente devastado por causa da agropecuária aí, né? E a gente já sabe que devastação de área não é bom porque seca os rios, principalmente nessa região centro-oeste, né, que tem bacia hidrográfica. Depois vamos ver aqui outro dado. Olha que pergunta interessante. Se o Brasil tem quase 1/5 das reservas hídricas do mundo, por que as notícias sobre falta de água se tornaram tão comuns em todo o país? E o Brasil tem quase 1/5 da reserva hídrica do mundo. 20% de toda a água do mundo é aqui do Brasil e a gente vai sofrer por esse problema da crise. Já estamos sofrendo, né? Muitas regiões já de seca. Interessante, né? Mas por causa de diversos fatores que a gente já foi falando aí, a gente vê isso. Por exemplo, a água não é distribuída geograficamente. Tem estados que têm muita água, tem outros estados que não têm nada, igual estados do Nordeste, que passam pela seca.
Degradação de áreas, né, devastamento, desmatamento de áreas perto de bacias hidrográficas, mudança climática que a gente viu, se a temperatura do planeta aumentar e também por causa da falta de chuvas, isso acarreta problemas hídricos, e também infraestrutura de abastecimento deficiente, tem que melhorar a infraestrutura de abastecimento, que às vezes tem água, mas ela é má distribuída, né, o abastecimento aí. Vamos ver mais aqui. Para aumentar a complexidade do tema, os setores que mais contribuem para a economia, que a gente viu que é o agronegócio, também depende de muita água. Se a gente for ver, gente, tudo depende de água. Além do agronegócio, qualquer indústria precisa de água. Se a gente for ver, se for para fabricar uma calça jeans, por exemplo, precisa de muita água. Tudo que vai fabricar precisa de água. As indústrias todas necessitam de muita água. Outro dado importante aqui. 62% da energia do Brasil é gerada em usinas hidrelétricas, que a gente já tinha falado, mais de 60%, e precisa de muito volume de água para, né, gerar a energia aí, né? E aqui a gente está vendo outro dado aqui, que a irrigação, né, das plantações, 72% dos recursos hídricos disponíveis para o consumo vem da irrigação aí, 72%. Então, se tiver uma crise hídrica, vários setores da economia ficarão afetados, várias indústrias, porque todas elas dependem aí da água. Outro caos aí, desigualdade no acesso da água e saneamento. Vocês sabiam que 15% da população brasileira não tem acesso à água tratada, gente? Às vezes é um universo que a gente não vive, mas é uma realidade, 15%. Nesse período de quarentena, a gente já viu e passa no jornal que tem muitas comunidades que não têm água. Eles falam assim, lava com água e sabão. Eles não têm água encanada. Não tem esgoto, não tem esse tratamento que a gente tem aqui. Então, tem famílias que não têm água dentro de casa. Sabe o que é isso? Olha que problema, é 15%. Não é 1, 2, 3 pessoas, não. É 15% da população não tem acesso à água tratada. É um número muito grande, 15%, né? Então, vamos agora falar, gente, sobre repertório para redação aí, repertório sociocultural. O que a gente pode colocar, ó? O primeiro aí, ó, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou uma emenda constitucional que inclui o acesso à água potável entre os direitos fundamentais do cidadão. Eu concordo que a água é um direito fundamental, porque a gente sabe que sem água a gente não sobrevive, nem a economia sobrevive, né? Outro dado aí, qualquer problema ligado ao meio ambiente, a gente pode citar aí o artigo 225 da Constituição. Olha o que esse artigo diz. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então a gente vê que o meio ambiente ecologicamente equilibrado depende da água, porque a água, né, é a sobrevivência do meio ambiente, sobrevivência do planeta, e todo mundo tem direito, que a própria Constituição fala, a esse meio ambiente equilibrado. Agora vamos ver na literatura como que a gente pode usar esse problema da crise hídrica. Vidas Secas, gente, de Graciliano Ramos, que é um livro. Quem já leu sabe que fala do drama de uma família morando, né, no Nordeste, vivendo o período da seca, que às vezes tem que perambular, andando de lado a lado para encontrar sustento para sua família. Então, uma realidade muito triste aí que conta, né, nesse livro, Vidas Secas, muito bom. Outro livro da literatura também que aborda esse problema da seca nordestina também, né, é o 15, da Raquel de Queiroz, que também conta a história de uma família que vivia, né, da criação da agricultura, da criação de gado, e por causa do problema da seca tiveram que encontrar um outro lugar para morar, indo a pé também, perambulando pelas ruas, indo a pé em busca de melhores condições. Então, mostrando como que a família pobre sofre pela falta de água aí. Inclusive a Raquel de Queiroz, que é a autora desse livro 15, ela também sofreu isso na pele, na vida real. Ela teve que mudar para sua família para o Rio de Janeiro para fugir da seca aí. Então, pode citar tanto Vidas Secas quanto o 15 da Raquel de Queiroz. Agora uma frase de Tales de Mileto referente a essa a coisa da água. Ele é o pai da filosofia, né? O Tales de Mileto, ele fala que tudo é feito de água. Não, segundo, a gente pode colocar assim, ó. Segundo Tales de Mileto, aí sempre coloca mais um pouquinho, ó. Considerado o pai da filosofia,
tudo é feito de água. Então, a água é base de tudo. Uma outra coisa que a gente pode citar como se fosse um dado histórico é que as civilizações do Egito e da Grécia, eles cresceram em torno do rio. E só foi possível crescer essa sociedade porque moravam perto do rio. Então, não adianta ter cidade se não tem rio perto para conseguir suprir as necessidades dessa população. Então, pode citar aí as civilizações antigas, né, do Egito e da Grécia, que cresceram o Nilo também, né, Rio Nilo, né, falar o Rio Nilo é uma dádiva, né? Então, por isso, porque depende tudo da água aí. Todas essas civilizações antigas só foi possível ter vida porque tinha rio perto. Agora vamos falar aqui sobre filme, gente. Tem 2 documentários, na verdade, um é documentário e o outro é um filminho mais rápido. Esse aquametragem, gente, é muito bonitinho. Ele tem 6 minutos apenas, está disponível gratuitamente pelo YouTube e ele fala exatamente sobre o problema da água através de imagens. Aí tem as imagens, tem as falas, mostrando as causas da crise hídrica, a consequência, e no final da historinha, que é uma animaçãozinha, mostra o que pode ser feito, as medidas que podem ser tomadas para abrandar, né, essa crise hídrica. Muito bonitinho, foi até vencedor, né, de prêmios esse aquametragem que foi um curta-metragem, vamos dizer assim. Agora, quem quiser saber mais aprofundado em relação a esse problema do meio ambiente, essa questão hídrica, tem um documentário também que é curto, gente, é 1h18, que é a Lei da Água. Aí vocês vão saber mais aprofundado sobre o tema. Inclusive, depois ela ajuda até na geografia, né, na biologia e tudo mais. Então, chama A Lei da Água. É dirigido por André Délia e produzido por Fernando Meirelles. Aí aqui vai mostrar mais a fundo os problemas, a importância das florestas na conservação dos recursos hídricos. Então, eu aconselho aí vocês assistirem tanto o aquametragem quanto esse A Lei da Água aí, para ter o quê? Repertório na redação de vocês, tá, gente? Então é isso aí, o tema de hoje foi sobre isso e até a próxima!